resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje, continuamos livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos estudando a segunda lei de mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Atraente. E dentro da segunda lei nós temos o capítulo de número 9, que eu dividi em 3 partes para que os vídeos fiquem dinâmicos e didáticos. Ninguém fique cansado, você consiga assistir no seu tempinho livre. E hoje a gente está na segunda parte do capítulo 9, né? Então, continuando hoje o capítulo 9, que é o papel da família e dos amigos em moldar os seus hábitos, ok? Nessa parte do capítulo, o James Clear, que é o autor, ele vai revelar algo que muita gente ignora, mas que é importante ser revelado, que é o seguinte fato: você não muda sozinha. A gente acha que consegue, né? Que não precisa de ninguém. Mentira. Você vai mudar pelo ambiente social que te cerca, ok? E aí, para ele mostrar isso para nós, ele começa falando sobre uma verdade que é desconfortável. Ele fala que a gente imita as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro e muitas vezes sem perceber, né? E é uma verdade que a gente não gosta de ouvir, porque a gente não quer ser Maria vai com as outras, mas a gente é, e não é culpa nossa, tá? Isso somos todos, tá? Ser humano. Então vamos para a leitura. Depois eu faço um compilado do coração dessa parte do capítulo, né? De qual mensagem realmente o livro está passando para nós nessa parte, e gera uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir essa aula. Então vamos lá. Nós imitamos os hábitos de 3 grupos em particular. O primeiro grupo são os mais próximos, o segundo grupo é a maioria e o terceiro grupo são os poderosos. Cada grupo oferece uma oportunidade para potencializar a segunda lei da mudança de comportamento e tornar os nossos hábitos mais atraentes. Então agora nós vamos falar sobre o primeiro grupo em particular, que são os mais próximos. Então vamos lá, imitando os mais próximos. A proximidade tem um efeito poderoso no comportamento. Isso vale para o ambiente físico, como discutimos no capítulo 6, e também vale para o social. Nós adquirimos hábitos das pessoas ao nosso redor. Copiamos a forma como os nossos pais lidam com discussões, a maneira como nossos amigos flertam uns com os outros, a maneira como nossos colegas de trabalho alcançam bons resultados. Quando seus amigos fumam maconha, você também experimenta. Quando a sua esposa tem o hábito de checar 2 vezes se a porta está trancada antes de ir para a cama, você o repete. Acho que muitas vezes eu imito o comportamento daqueles ao meu redor sem nem perceber. Em uma conversa, eu adoto automaticamente a postura corporal da outra pessoa. Na faculdade, eu comecei a falar como os meus colegas de quarto. Ao viajar para outros países, eu imito o sotaque local de forma não consciente, apesar de tentar lembrar a mim mesmo o tempo todo para parar. Como regra geral, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais provável é que imitemos alguns de seus hábitos. Um estudo inovador acompanhou 12.000 pessoas durante 32 anos e descobriu que as chances de uma pessoa se tornar obesa aumentavam em 57% se ela tivesse um amigo que se tornasse obeso. Isso funciona no sentido inverso também. Outro estudo descobriu que, se uma pessoa em um relacionamento perdesse peso, o parceiro também perderia em aproximadamente 1/3 das vezes. Os nossos amigos e familiares exercem uma espécie de pressão invisível que nos puxa em sua direção.
É claro que a pressão dos colegas só é ruim se você estiver cercado de más influências. Quando o astronauta Mike Massimino era estudante de pós-graduação do MIT, frequentou um pequeno curso de robótica. Das 10 pessoas da turma, 4 se tornaram astronautas. Se o seu objetivo fosse chegar ao espaço, então aquela sala de aula era a melhor cultura a que você poderia pertencer. Da mesma forma, um estudo descobriu que quanto mais alto fosse o QI do seu melhor amigo aos 11 ou 12 anos, maior seria o seu aos 15 anos, mesmo depois de controlar os níveis naturais de inteligência. Nós absorvemos as qualidades e as práticas daqueles que nos rodeiam. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão. Vou repetir. Uma das coisas mais eficazes que você pode fazer para construir hábitos melhores é viver em uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão. Ou seja, gente, viver num lugar em que tudo que você quer ser já é tudo que os outros à sua volta são. Novos hábitos parecem viáveis quando vemos outras pessoas os colocando em prática todos os dias. Se está cercado de pessoas em forma, é mais provável que considere se exercitar um hábito normal. Se está cercado por amantes de jazz, é mais provável que ache razoável ouvir jazz todos os dias. A sua cultura define a sua expectativa para o que é normal. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Vocês prosperarão juntos. Para tornar os seus hábitos ainda mais atraentes, experimente levar essa estratégia um passo além. Participe de uma cultura em que, primeiro, o seu comportamento desejado é o padrão e, segundo, já tenha algo em comum com o grupo. Steve Camp, um empresário da cidade de Nova York, dirige uma empresa chamada de Nerd Fitness, que ajuda nerds desajustados e mutantes a perder peso e ficar fortes e saudáveis. Seus clientes incluem amantes de videogames, fanáticos por filmes e toda pessoa que queira entrar em forma. Muitas pessoas se sentem deslocadas na primeira vez que vão à academia ou tentam mudar a sua dieta. Mas se você tem algo em comum com os outros membros do grupo, digamos o seu amor mútuo por Guerra nas Estrelas, a mudança se torna mais atraente, porque parece algo que pessoas como você já fazem. Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer a uma tribo. Olha o bingo aí dessa frase. O pertencimento transforma uma busca individual numa busca compartilhada. Antes você estava sozinho, sua identidade era singular. Você é leitor, você é músico, você é atleta. Quando participa de um clube do livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, a sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Crescimento e mudança não são mais uma busca individual. Nós somos leitores no Clube do Livro, né? Aqui no Clube da Mente de Ouro. Nós somos músicos num conservatório de música. Nós somos ciclistas, né? Numa competição de ciclismo. A identidade compartilhada começa a reforçar a sua identidade pessoal. É por isso que permanecer como parte de um grupo, depois de alcançar uma meta, é crucial para manter os seus hábitos. É a amizade e a comunidade que incorporam uma nova identidade e ajudam os comportamentos a perdurar, ok? Então, a gente falou agora sobre o primeiro grupo, né? Os mais próximos, que nós imitamos os hábitos. Agora vamos começar a falar sobre o segundo grupo, que é a maioria. Vamos lá. Imitando a maioria. Na década de 1950,
o psicólogo Solomon Asch conduziu uma série de experimentos que agora são ensinados a legiões de graduandos a cada ano. Para começar cada experimento, o sujeito entrava na sala com um grupo de estranhos. Sem o conhecimento deles, os outros participantes eram atores contratados pelo pesquisador e instruídos a fornecer respostas roteirizadas para certas perguntas. O grupo receberia um cartão com uma linha e, em seguida, um segundo cartão com uma série de linhas. Cada pessoa deveria selecionar a linha no segundo cartão, que era semelhante em comprimento à linha do primeiro cartão. Era uma tarefa muito simples. Aqui está um exemplo de 2 cartões usados no experimento. E aí vem o experimento: conformidade com as normas sociais. E aí o livro traz a figura de 2 cartões, né? Uma representação dos 2 cartões usados pelo Solomon Asch nos seus famosos experimentos de conformidade social. O comprimento da linha do primeiro cartão é obviamente o mesmo que o comprimento da linha do cartão C, do segundo cartão, a linha C. Tinha a linha A, B e C. A linha A era muito menor do que a linha do primeiro cartão, a linha B era muito maior do que a linha do primeiro cartão e a linha C era exatamente igual, tá? A do primeiro cartão. Mas quando um grupo de atores alegou ser diferente, os sujeitos da pesquisa concordavam, em vez de acreditar nos próprios olhos. O experimento sempre começava da mesma forma. Primeiro havia alguns testes fáceis em que todos concordavam com qual era a linha correta. Depois de algumas rodadas, os participantes recebiam um teste tão óbvio quanto os anteriores, mas os atores escolhiam intencionalmente uma resposta incorreta. Por exemplo, responderiam a linha A, a comparação mostrada no primeiro cartão. Todos concordavam, embora as linhas fossem claramente diferentes. O sujeito que não tinha conhecimento do artifício ficava imediatamente perplexo. Seus olhos se arregalavam, ria nervosamente para si mesmo. Ele conferia as reações dos outros participantes. A sua agitação aumentava à medida que uma pessoa após a outra apresentava a mesma resposta incorreta. Logo, o sujeito começava a duvidar dos próprios olhos, até que, em determinado momento, optava pela resposta que em seu íntimo ele sabia ser incorreta. Legal, né? Então, a segunda parte do capítulo 9 termina aqui. No próximo vídeo a gente vai terminar o capítulo 9, tá? Última parte. Então, vamos falar sobre o que a gente leu até agora, né? Que o James Clear já começa revelando que a gente não muda sozinha, né? A gente muda pelo ambiente social que nos cerca. E aí ele mostra uma verdade muito desconfortável, que é que a gente, na verdade, imita as pessoas ao nosso redor o tempo inteiro. Muitas vezes sem nem perceber. Então, a gente copia os hábitos das pessoas, a gente copia a linguagem, a gente copia os padrões emocionais, a gente copia a ambição da pessoa, a gente copia até o nível de disciplina das pessoas com quem a gente convive. E a proximidade, ela tem um efeito poderoso no comportamento, né? Porque se os seus amigos reclamam o tempo inteiro, você também começa a reclamar. Se todo mundo ao seu redor procrastina, a procrastinação te parece normal. Se a sua família vive no medo financeiro, o medo vira um padrão emocional invisível, mas vira um padrão. E é exatamente por isso que mudar de vida é tão difícil quando você continua mergulhada naquele mesmo ambiente mental de todo dia, de sempre. Por quê? Porque o ambiente social em que você vive molda aquilo que você considera normal. Então, não é normal viver com medo. Mas se você vive num ambiente onde todos exalam medo, você começa a achar que é normal viver com medo. Ok?
O James Clear, ele vai citar estudos que são impressionantes, né? Então, ele cita aquele estudo que acompanhou durante 30 anos, eu acho, as pessoas, né? Que fala que se uma pessoa próxima a você engorda, as suas chances de engordar também aumentam. Se alguém próximo a você melhora os seus hábitos, você tende a melhorar junto. Por quê? Porque, resumindo, hábitos são contagiosos. Ele não escreve dessa forma, mas é isso que eu quero que você entenda. Olha o bingo dessa frase. Hábitos são sim contagiosos, né? E aqui está uma das verdades mais fortes dessa parte do capítulo. Você absorve as crenças das pessoas ao seu redor, os padrões das pessoas ao seu redor e os comportamentos, ok? O que isso significa? Isso significa que ambição é contagiosa, disciplina é contagiosa, prosperidade é contagiosa e a mediocridade também é. Agora, para aqui e pensa comigo. As pessoas mais próximas de você, elas reforçam quem você quer se tornar ou elas reforçam quem você sempre foi? O seu ambiente atual, ele fortalece a sua evolução ou ele fortalece a sua repetição? Você convive mais com pessoas que reclamam ou com pessoas que constroem? Isso é fácil, né, gente, de responder. O padrão emocional da sua convivência diária é de crescimento ou é de sobrevivência? Eu acho que essa também é muito simples de responder. Porque existe uma coisa que eu acho que ninguém fala muito, né? Muitas vezes você não tá sem motivação, não é isso. Você está apenas cercada de referências erradas. Não é motivação que te falta, né? E aí eu acho que o autor ele consegue ir ainda mais fundo, porque ele mostra que hábitos se tornam mais atraentes quando eles pertencem à cultura de um grupo, de uma tribo, né? Ele usa a palavra tribo. Ou seja, quando um comportamento ele vira normal naquele ambiente, ele vai te exigir menos força de vontade para ser feito, né? Tanto os bons quanto os maus hábitos, tá? Então, se você está cercada de pessoas saudáveis, se exercitar para você começa a parecer normal, quando você vê já está fazendo. Se você está cercada de leitores, ler para você parece uma atitude normal. Quando você menos pensar, já está lendo todo dia. Se você está cercada de pessoas prósperas, pensar grande deixa de parecer impossível para você, porque você começa a normalizar, né? Pensar grande dentro da sua cabecinha. E é por isso que as comunidades conseguem transformar vidas. Vocês estão percebendo esse movimento no digital? Que agora tudo é comunidade? Gente, vai lá para a minha comunidade, vamos fazer uma comunidade, eu vou postar na comunidade, né? Por que isso? Por que isso? Porque pertencimento gera permanência. Quando você pertence a algum grupo, você quer ficar ali. Você permanece. Olha que bingo, né? Você sustenta hábitos por mais tempo. Quando você sente que faz parte de algo maior do que você ser um lobo solitário. Entendam que a identidade, quando ela é compartilhada, ela fortalece a sua identidade pessoal. O livro ensina isso. E isso muda tudo. Porque quando você diz, eu estou tentando ler mais, olha como é que essa frase traz, ela é carregada de esforço. Eu estou tentando ler mais. Mas quando você diz, nós somos leitores. Nós quem? Eu, meu grupo, eu tenho um clube do livro, eu e você aqui, ó, o Clube da Mente de Ouro. Isso vira uma identidade. Eu faço parte do Clube da Mente de Ouro. Todo dia eu aprendo um pouco. Através da leitura. Então, qual é a sua identidade? De leitor. Quando você diz, eu estou tentando prosperar, não te parece que é difícil prosperar? Porque você está tentando, você não está conseguindo. Mas, quando você entra num ambiente onde a prosperidade ela é normal, todas as pessoas ali são prósperas,
A sua mente, ela começa a aceitar a prosperidade como possível. E talvez esse seja, né, o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas não conseguem mudar. Porque elas tentam evoluir, elas estão tentando, elas estão se esforçando, tá difícil porque tá na base do esforço. Mas sem mudar o ambiente que reforça os velhos padrões delas. Seja ambiente físico, tá? Seja ambiente emocional, seja ambiente social. Na cartilha Mente de Ouro eu ensino exatamente isso. Como que você reconstrói a sua identidade e consegue criar ambientes, tanto internos quanto externos, que favoreçam o que você quer, a prosperidade, a disciplina, o crescimento. Né? Porque não basta querer mudar, você já conseguiu concluir isso. Você precisa parar de alimentar ambientes que fortalecem a sua antiga versão. Né? O Mente de Ouro ainda traz um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que é um guia onde você tem exercícios curtinhos para você conseguir identificar quais relações que fortalecem a sua expansão, quais ambientes que drenam a sua energia, quais convivências que reforçam a escassez, o medo, a sabotagem, e como que você cria uma nova identidade alinhada com a vida que você quer construir. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve aqui para mim nos comentários. Qual hábito das pessoas ao seu redor você percebe que você acabou absorvendo sem notar? Agora você nota e escreve aí, independente de ser um bom hábito ou um mau hábito, tá? Você já sabe, aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria, aqui é vida real. Aqui você não aprende só conceitos, né? Não é vida teórica, né? Aqui você aprende a proteger a sua mente, aqui você aprende a selecionar os seus ambientes, aprende a construir hábitos que sustentam a vida que você tanto deseja viver, né? Então, assim, lembrem-se, você raramente sobe acima do padrão do ambiente que você aceita como normal. Olha que bingo. E aí mudar a sua vida talvez comece de uma decisão difícil, né? Que é parar de normalizar aquilo que está te destruindo. Porque às vezes você está num ambiente social em que o que é normalizado te destrói. Tem que parar de normalizar isso. É uma decisão difícil, mas é necessária. Né? O James Clear, ele revela uma verdade poderosa quando ele fala que os nossos hábitos, eles não nascem isolados. Eles são moldados pelas pessoas ao nosso redor. Nós não nascemos com hábitos, né? Você se torna parecido com aquilo que você vê repetidamente, com aquilo que você convive diariamente, com aquilo que você aceita como normal todo santo dia. Ok? Bom, o próximo nível da sua vida, talvez ele dependa menos de força de vontade e dependa mais das referências que você vai escolher manter perto de você. Faz sentido, né? Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Vida real, vida prática. O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Já se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Continua comigo, porque o final do capítulo, ele pode ser exatamente aquele ambiente mental que faltava para a sua transformação. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.